A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que Deus possa abençoar a sua vida, amém? Para você que está pela primeira vez no nosso canal, sejam bem-vindos e aproveite e se inscreva aí no nosso canal para que a gente possa avançar aí nesse solo, né, das redes sociais. Bom, você está no canal direcionado às lições da Escola Bíblica Dominical e hoje a gente chega na lição de número 11, né, do dia 14 de junho do ano de 2020. Né? O título da lição é Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. A gente vai hoje ver aí que Paulo vai adotar 3 pilares para que a igreja de Éfeso pudesse estar sustentada em cima desses 3 pilares. E a gente vai discorrer acerca do papel cristão, da posição cristã, do caráter cristão, tá? Então, vem comigo, vamos para mais uma Escola Bíblica Dominical e boa aula, amém? Bom, atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Texto áureo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, e Colossenses capítulo 1, do 9 ao 12. Vamos fazer aqui um pormenores. O versículo 1 de Efésios 4 nos diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Colossenses 1, versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós temos alguns objetivos, irmãos. O objetivo geral da lição é mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Objetivos específicos é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e reconciliação. E frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com falhas alheias. Amém? Bom, vindo aqui para a nossa leitura bíblica em classe, é muito importante a gente destacar o que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, né? Logo no capítulo 4, no versículo 1, eu destaco Paulo dizendo, né, que os cristãos, ou a igreja, né, tem que andar digno, tem que ter um andar digno da vocação. E a gente vai entender que a dignidade, ela faz com que o chamado se desenvolva e apareça e se mostre. Então, Paulo destaca aos Efésios que é bom, seria agradável andar como digno da vocação. Nós sabemos, irmãos, que todas as áreas seculares existe o código, né? Os preceitos que aquele profissional tem que trazer e exercer dentro da profissão.
Então, na medicina existe, né, o código ali, a declaração de fé, né, da medicina, a advocacia. Quando a gente vem para a política, a gente tem um decoro parlamentar, que é a quebra, né, de normas e diretrizes. Então, todas essas leis sendo infringidas trará dano e consequências a quem está exercendo aquele tipo de chamada ou de vocação, ou aquilo que escolheu para a sua vida. Então é isso que Paulo está dizendo aos Efésios, que a igreja tem que andar digna, né, pela vocação com que fosse chamado, né? Então a gente começa a perceber que a vocação, né, ela é algo muito séria, muito importante de ser observada, porque não é só o vocacionado, né, que tem que se esmerar na caminhada, né? Além de vocacionados, recebemos uma vocação. Eu não sou vocacionado sem antes ter sido convocado. Então eu devo esse devido respeito a quem nos vocacionou. Então fomos vocacionados por Deus e assim devemos andar dignamente perante os homens, perante a igreja, perante a sociedade e assim exercer com maestria o que recebemos da parte de Deus. Bom, a lição está pautada em 3 tópicos, vocês sabem. O tópico 1, né, a gente vai aí explicar que para haver unidade é preciso existir a humildade, né? O tópico 2, a gente vai enfatizar que para haver unidade é preciso ter mansidão. E o tópico 3, a gente vai frisar que para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Antes de adentrarmos aqui, irmãos, dentro dessa lição, a gente, na conclusão, né, na introdução, melhor dizendo, perdão, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, né? E após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus. Então Paulo, quando encerra a sua oração, ele agora vai enfatizar que há uma necessidade da igreja se manter unida, há uma necessidade de a igreja, né, se manter em unidade. É isso que a gente vai ver agora. As virtudes fundamentais desta unidade, elas são formadas pela humildade, mansidão e longanimidade. Esses 3 pilares sendo exercidos de forma contundente, de forma fidedigna, né, ela vai levar a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então Paulo enfatiza, né, que Paulo sabe que uma igreja só poderia subsistir através da unidade. E evangelista Wagner, o que é unidade? Né? Eu vou assim sintetizar para você o que é unidade para ficar de fácil compreensão. Unidade significa você ter um saco de batata. Já viu um saco de batata? Bom, ali dentro, né, existe unidades de batata, né? Então, a unidade dentro de um saco de batata, ela por si só, né, ela não forma a unificação. Dentro de um saco de batata, as batatas estão unidas, né? Unidas, mas não estão em unidade. Por quê? Porque dentro de um saco de batata, você vai perceber batata feia, batata gorda, batata magra. Dentro de um saco de batata, você vai ver batata apodrecendo, enfim. Ali a batata estão em união. Estão todas juntas, mas ao mesmo tempo, cada uma no seu devido lugar.
Já a unidade são as batatas, né? Agora dentro de uma panela, né? E feito ali aquele purê de batata. Ou seja, quando as batatas quando as batatas são transformadas em purê, aí vira uma unidade, porque ali não se percebe qual é a batata feia, qual é a batata magra, ou seja, não conseguimos enxergar, né, nenhum tipo de defeito. Já na união, que é o estado parcial, ainda se vê defeitos e tamanhos, enfim. Agora, quando a igreja está em unidade, né, seriam as batatas seriam as batatas transformadas em purê. Então ali estão todas em unidade, ali ninguém mais se enxerga, ninguém mais vê erro, ninguém vê mais nada, porque a batata estão todas de igual modo. Todas passaram pelo mesmo processo, todas foram descascadas, todas foram cortadas, todas foram para a panela, todas viraram a mesma coisa. É isso que Paulo está ensinando à igreja, que a igreja deve estar em unidade. Bom, vale a pena explicar que para haver unidade é preciso ter humildade, né? A humildade é uma virtude, é algo desejável, tá? A humildade, irmãos, ela é prescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Humildade aqui não tem nada a ver com o tipo de casa que você tem, a roupa que você usa, sabe? O seu aspecto de vida, o seu comportamento, né, simples, humilde. Não, a humildade aqui, ela difere dessa humildade que a gente conhece. Ah, o fulano é humilde, ciclano é humilde, mas às vezes delatamos essa humildade pelo tipo de coisas, né, de bens que aquela pessoa possui. Vamos lá. O modo digno de viver. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos, tá? Então o apóstolo apresenta 3 virtudes essenciais. A gente está batendo, né? A humildade, a mansidão e a longanimidade. O que é humildade? Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, né? Ou uma atitude de fraqueza. Ou seja, os povos pagãos, eles demonstravam uma força, um poder, e demonstrando fraqueza, né, eles não podiam, aliás, demonstrar nenhum tipo de fraqueza e nenhum tipo de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. A humildade cristã está relacionada ao servo, ao servir e não a ser servido. Foi isso que Cristo demonstrou, tendo a humildade, né? Como diz o apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, o princípio da humildade está no servir e não em ser servido. Tá? No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo da humildade. Mas não deu uma humildade movida pela falsa aparência, e sim deu uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Quando a gente vem aqui para
para esse texto não uma falsa aparência, né? Não uma humildade movida pela falsa aparência, a gente tem um episódio no Evangelho de Mateus, do capítulo 23 ao 28, em que Jesus está diante dos fariseus, todos eles bem ornamentados, vestidos, alinhados, né? E demonstrando ser o que não eram. E Jesus então vai olhar para eles e vai repreendê-los e chamá-los de sepulcro caiados, né? Então Jesus repreende essa falsa aparência, né? Então, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modestia, tá? Então, o que é modestia? É a ausência de vaidade, tá? Então, irmãos, a modestia, ela é a ausência de vaidade. Então, a pessoa humilde, ela expressa a modestia em oposição ao orgulho e à arrogância, né? O que existia na igreja de Coríntios, esse tipo de situação, né? Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Ou seja, irmãos, quando a gente vem para o sistema da unidade, da humildade, a gente passa a considerar, como a própria Bíblia também nos ensina, a gente passa a considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. O problema é que hoje a falta de humildade dentro da igreja tem se tornado cada dia mais visível. Por quê? Porque é um querendo mostrar ao outro que é melhor, né? que está em um nível, enfim. Isso não deve ser mostrado, né? Porque quando você cresce dentro de uma perspectiva, dentro de uma humildade, o teu crescimento ele é notado, ele é visto, né? E a pessoa que está em evolução e crescimento deve continuar a manter os seus pés no chão, tá? Então, não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, o princípio da humildade passa pela transformação que é dada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Vale a pena enfatizar também que para haver unidade é preciso ter mansidão, né? O que é mansidão? A gente vai ver aqui. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Aqui se faz jus o ditado: quando um não quer, dois não briga. Então a mansidão, sabe o que é, irmãos? A mansidão é fugir. É fugir de quê, evangelista Wagner? É fugir de brigas, é fugir de conflitos, é fugir de embates, é fugir de situações embaraçosas, né? Isso é mansidão. Mansidão ela é o vínculo provedor da paz. Ou seja, quando alguém criar guerra com você, a mansidão que habita em mim e você, ela vai gerar um escudo e vai mostrar para aquela pessoa que quer confusão que você é da paz. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite, não é verdade, irmãos? A termos essa mansidão. Mansidão, irmãos, ela é um fruto do Espírito. Ela está lá relacionada na lista, né, aos Gálatas 5:22. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia, paciência, né? É listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. O termo indica moderação nas ações, bom trato com os semelhantes, ausência de precipitação. Aí Jesus vai dizer, sabe o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, irmãos,
A mansidão faz você suportar a pressão do meio em que você está inserido. A mansidão é saber suportar os críticos sem revidar. Quando revidamos, estamos nos assemelhando a quem está nos atacando. Então você vê que o ministério de Cristo, Cristo foi o maior exemplo de tudo, irmãos, de mansidão, de servo, de humildade, de longanimidade. Cristo é o nosso exemplo. Então Cristo suportou todos e todos, mas sem revidar as devidas agressões. Então quando eu revido, eu me torno semelhante ao meu agressor, né? Então grandes exemplos de mansidão na Bíblia, né, são Moisés e o próprio Cristo, né? Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a face da terra, está lá em Números 12:3, né? Porque Moisés suportou uma pressão muito grande, irmãos. Moisés talvez suportou uma pressão que eu e você não suportaria. Então, por ele suportar a pressão que ele suportou, a Bíblia, Deus o colocou, o chamou de homem mais manso da terra, né? Não revidar nem guardar rancor quando for atacado pessoalmente. Da mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole quando era injustamente caluniado e durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Assim temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. A mansidão é covardia? É se acovardar? Não. A mansidão, ela opera quando eu estou sendo, né? Quando eu estou sendo atacado, caluniado, difamado, sem ter você feito nada. A pessoa simplesmente não gosta da sua conduta, do seu jeito, do seu modo, enfim, e resolve ali implacavelmente te perseguir, levantando calúnios, difamações, enfim. E esse tipo de situações, quando nós sofremos, não devemos revidar, não é verdade? Quando era a época da lei, a lei dizia que era olho por olho e dente por dente. Quando a gente vem para a graça, ela diz que se te bater numa face, você oferece a outra. Se te pedir para caminhar 1 milha, você caminha 2, porque 1 milha era da lei. A outra milha foi acrescentada pela graça. Então você vê situações de quem sofre tem que se manter no conceito de mansidão, tá? Por quê? Porque quando a pessoa ela tem um estágio de mansidão diante, né, da pressão que ela está vivendo, quem vai justificá-la é o próprio Senhor. Amém? A verdadeira mansidão, pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressa a emitir juízo. Não significa fraqueza ou inferioridade. É aquilo que eu acabei de falar. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Ou seja, quando você está suportando todos e todos e traz consigo uma mansidão, você está em um patamar acima desses, e isso indica que você está no mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Foi o que Paulo pregou à igreja aos Coríntios, no capítulo de número 1, do versículo de número 10, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais a todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então, se as igrejas soubessem o poder do vínculo da unidade, da mansidão,
meu irmão, muita coisa mudaria no nosso meio. Vale a pena também frisar que para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Então, o que é ser longânimo? Longânimo está embasado em 3 pilares, dentre eles paciência, tolerância e constância. A longanimidade, ela está embasada na paciência, na tolerância e na constância, né? Essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta do outro. Tolerar a má conduta do outro, irmãos, né, é exercer a longanimidade, é exercer a unidade e é exercer a mansidão. Eu me lembro de um fato que aconteceu em nossa igreja, de um jovem. Esse jovem, irmãos, ele caía, se levantava, caía, se levantava, caía, se levantava. E eu me lembro que numa reunião ministerial, alguns disseram assim: exclui, não tem jeito, manda embora. E eu me lembro que o pastor da época, ele olhou para esses ministros e disse: é muito fácil desfazer de um problema. É muito fácil tirar de perto quem nos traz dificuldade. É muito fácil excluir, né? Mas é bem mais difícil ter a paciência de cuidar dessa pessoa. E esta aula me fez lembrar desse episódio. Aqueles ministros não tiveram nenhum tipo de paciência, de longanimidade, de tolerância, né, de mansidão, se irritavam porque o jovem toda hora caía, saía da igreja, voltava, saía, voltava, saía, voltava. Então aqueles ministros não tiveram essa paciência com aquele jovem como o pastor presidente da época teve. Então a paciência, a longanimidade, ela me faz suportar e tolerar a má conduta dos outros, né? Por quê? Porque eu mantenho a fé e a certeza de que um dia a obra de Deus vai ser feita na vida desse meu irmão ou dessa minha irmã. Então, suportar uns aos outros indica, infelizmente, que teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, né? Como as provocações alheias, as atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar, né, por meio da prática do amor. Ou seja, quando eu suporto, eu pratico o amor. É o que Jesus falou: suportai-vos uns aos outros em amor. Né? É o que o evangelista João falou: amai-vos uns aos outros, né? Assim como Cristo nos amou. Né? Então, irmãos, evangelista, é difícil. Irmãos, relacionamento é difícil você ter relacionamento dentro da sua casa. Imagine fora da sua casa, com pessoas que você não conhece, né? Cada um tem sua mania, seu jeito, seu comportamento, e a gente tem que saber, né, conviver com isso, né? Então, quando eu suporto, automaticamente eu exerço a primícia do amor, né? Então, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar uns aos outros como gostaríamos de ser tratados, tá? Deste modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua. Isso é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas dentro da igreja. Quando isso é compreendido, não existe disputa. Quando isso é compreendido, não existe guerra. Quando isso é compreendido, não existe perseguições. Quando isso é compreendido, o amor impera.
a tolerância impera, a paciência impera. E eu gostaria de relatar aqui que nesta lição, talvez você esteja sendo identificado por esta aula do que você sofreu, do que você passou. Eu passei isso, eu vivi isso na pele, né? Mas, enfim, o que vale disso tudo é a sua conduta diante das adversidades que você passa. Então, a gente não deve pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Amém? Então eu quero encerrar aqui lendo um texto de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que nos diz: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Que Deus possa te abençoar. Que Deus nos ajude a buscar essa mansidão, essa humildade que é recebida e alcançada pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos exercer o amor, que nós possamos exercer a mansidão, que nós possamos exercer a longanimidade e que nós possamos exercer a paciência. E que nós possamos exercer a unidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo de Deus nos capacite a cada dia. Até a próxima aula. O trimestre está acabando. Estamos na lição de número 11. Vem novidades por aí, irmãos. Estamos aí trabalhando no nosso seminário, o seminário de aperfeiçoamento para professor da Escola Bíblica Dominical. Visite a nossa página no Facebook, Escola Bíblica Descomplicada. Visite lá, curta a nossa página, curta o nosso canal no Facebook, no YouTube, Wagner Silva Oficial. E lá você terá as demais videoaulas desse trimestre de 2020. Amém? Até a próxima aula, querendo Deus. Que Deus te abençoe. Um bom dia para você e que você possa ter uma vida abençoada em Cristo Jesus.